Graça e paz, amados irmãos. Louvamos ao Senhor por cada momento na nossa vida, pelo ar que respiramos, por todos os livramentos, por todas as vitórias, pela confiança que temos que Ele está conosco, nos protegendo, nos orientando. Mais uma vez estamos aqui vitoriosos. Quero aproveitar o momento para lembrar que este final de semana é o final de semana quando a gente comemora o Dia do Pastor. O Ministério Infantil, com todo o carinho, com todo o amor, havia preparado um momento de gratidão, um momento de homenagem, gratidão ao Senhor, homenagem aos servos do Senhor. E considerando a ausência do nosso pastor Davi, o ministério vai adiar este momento até quando for possível a gente se reunir em paz e com a presença do pastor Davi. Quando ele estiver conosco, então o ministério vai poder, juntamente com a igreja, realizar o que havia programado. E vocês sabem, é sempre coisa muito boa, né? Seguindo com o nosso tema do mês, nós faremos uma reflexão leve, tentando aplicar à vida aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, cada um dentro de sua própria perspectiva. Antes de seguirmos, eu queria mais uma vez orar com os irmãos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Graças te damos, ó Pai, por todas as vitórias conquistadas, porque todas elas, ó Senhor, vêm de ti e são para a tua honra, para a tua glória. Bendito seja o teu nome. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que tu estejas com o teu Santo Espírito ocupando cada lugar neste santuário, trazendo luz ao nosso entendimento, para que possamos, ó Senhor, entender aquilo que tu revelas, aplicar a nossa vida e com a tua ajuda, ó Senhor, todos os dias, dar testemunho daquilo que tu tens feito em nosso favor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que possamos ser dignos de anunciar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. É sempre fundamental refletirmos sobre cada passo que damos na vida, a razão do nosso fracasso, a razão do nosso sucesso, para que possamos manter aquilo que nos leva para a felicidade e, na medida do possível, ir retirando aquelas coisas que produzem tristeza e fracasso na nossa vida. Nessa perspectiva de planejamento, de análise, tem uma frase, um texto, um ensinamento muito conhecido, atribuído a Sun Tzu, que é o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Se você não se conhece, se você não conhece os desafios, se você não conhece aquilo que é capaz de fazer e não conhece aquilo que são suas limitações, você terá dificuldades. Pensemos então, você já experimentou o fracasso na sua vida? Você já experimentou o fracasso? O que você considera uma vitória em sua vida?
Reflita. Se você hoje fosse dizer, em minha vida existem tais vitórias, o que você citaria? O que te dá paz e faz sentir que o fracasso nunca mais ocorrerá e que as vitórias serão constantes? O que te dá paz, segurança e te faz sentir que daquela maneira como você errou, daquela maneira como você foi enganado, daquela maneira como você tropeçou, daquela maneira como você sofreu, nunca mais acontecerá em sua vida. E daquela maneira como você experimentou o gosto da vitória, o gosto da felicidade, aquilo pode se repetir. O que é que te dá essa garantia? O que é que traz essa paz? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. É a nossa divisa. A confiança no Senhor é o motivo das nossas vitórias. Vitória na vida pela fé. Vitórias na vida pela fé. Este é o tema de nossa reflexão de hoje. Nós vamos analisar alguns momentos à luz das Sagradas Escrituras e extrair deles aquilo que nós precisamos para estarmos mais fortes e fortalecer todos aqueles que estão em nosso redor. Vocês já enfrentaram na vida algum problema e vocês passaram muito tempo procurando uma alternativa, procurando a solução para aquilo, realizaram todos os esforços possíveis, pediram ajuda a todas as pessoas que vocês podiam pedir ajuda, àqueles que apareciam diante de você, aqueles que eram especialistas no assunto, e ainda assim o problema não se resolveu? Você já viu como é a vida de alguém que tem a amargura de carregar uma doença, de por conta dessa doença estar à margem da sociedade, ausente nos melhores e mais alegres momentos da vida? Como seria alguém estar doente um dia? É bom. E durante anos, enfrentando uma doença. A Bíblia nos fala daquela mulher que havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, em estado de impureza, afastada, isolada, escanteada, solitária. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Ela dizia em si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente realizar um gesto tão simples, pelo poder que há nele, pela confiança que coloco nele, anos e anos de sofrimento acabarão agora. Em Marcos está escrito assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Anos e anos investindo, gastando, se desgastando, sofrendo, e nenhuma melhora, somente piora.
Naturalmente, aquela mulher, por tantas experiências de fracasso, estava definhando e perdendo sua alegria de viver, sua esperança, e por isso ela estava cada dia pior. Acordar e dormir sem a cura. Mas o que registra a Bíblia é que um dia ela entendeu qual seria o lugar que valia a pena colocar a sua esperança, em que ela poderia confiar, não em si mesma, não nas coisas que tinha e já havia perdido e se desgastando e gastando e acabando, não no conhecimento dos médicos. E quando ela não tinha mais nenhuma alternativa, o Senhor fez por ela tudo o que ela precisava, mesmo depois de um simples gesto, tocar o manto do Senhor. Uma mulher que confiou no Senhor e teve vitória. Vitórias na vida pela fé. Enquanto ela confiava naquilo que tinha ou naquilo que o outro sabia, nada na vida dela se consertava. A Bíblia fala sobre a experiência de um centurião que pediu um favor do Senhor para o seu servo. Diz assim: tendo terminado de dizer isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. O que é que ele está dizendo? Senhor, eu não sou digno da tua presença. Senhor, eu não mereço esse privilégio. Senhor, não valho nada. Mas o que é que ele diz a partir daí? Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo, enfrentando dificuldades e não se sentem dignas de ir ao encontro do Senhor buscar ajuda. Então aquele homem disse: mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Observem, amados irmãos, ele está dizendo: Senhor Jesus, com apenas uma palavra tua, aquele que está à beira da morte receberá a cura e esta vida será transformada. Nós confiamos em ti. Dá uma palavra que vem a solução. E o homem comenta sobre si mesmo: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob meu comando digo a um vá, e ele vai, digo a outro venha, e ele vem, digo ao meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo, nem em Israel encontrei tanta fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Observem, quantas e quantas pessoas se acham muito valiosas, importantes, se sentem a autoridade máxima e por isso em suas orações não conseguem se colocar diante de Deus e pedir, porque não estão acostumadas a isto. Já estão acostumadas a mandar e a todos obedecerem, a pensar e alguém já comparecer para servir. Há pessoas até que não gostam de se reunir em encontros de fé, porque acham vergonhoso ter fé. Como é que pode alguém crer em coisas assim?
Isso me lembra uma coisa que eu considero engraçada, porque parece absurdo. Eu não vou entrar no mérito científico da existência ou não de vida em outros planetas, e se existe, se eles são mais bonitos que a vida que há na Terra, esse povo maravilhoso. Talvez, se existir forem diferentes, eles vão nos achar feio, né? Nós somos um povo lindo e extraordinário. Mas o que eu quero dizer é que alguém, uma vez, querendo me colocar contra a parede para eu dar uma palavra como alguém que confessa a fé sobre a possibilidade de existência de vida em outros planetas. Eu não vou entrar na profundidade, no argumento teológico, eu vou entrar somente na gracinha, mas uma gracinha séria e desafiadora. Depois de algum tempo eu disse, olha, eu tenho que ser franco, bastante honesto, justo e dizer o seguinte: havendo vida ou não em outros planetas, ETzinhos ou não, bonitos ou feios, parecidos ou não com qualquer coisa, eu não tenho moral para questionar quem acredita nessa possibilidade, porque eu acredito em coisa muito além disto. Eu creio na vida após a morte. Acreditar na vida após a morte pode se comparar com acreditar em marciano? Não é nada. Após a morte, quando não existir mais nada, eu acredito que ainda tem vida. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus e pela confiança que temos na Sua palavra. Este homem, a autoridade, disse: sou autoridade, por isso sei como obedecem a quem a autoridade é. E sei que qualquer um vai te obedecer se você mandar o meu servo ficar curado. Por favor, me ajude. Ele reconheceu a autoridade do Senhor, ele confiou no Senhor, pediu ajuda, e ajuda veio. Vitórias na vida pela fé. Lembram da queda da muralha de Jericó? Eu queria ir direto com os irmãos a pensar sobre o seguinte: o que representa hoje a muralha de Jericó? Que metáfora seria para nós? Esse fato histórico no povo de Israel, esse fato marcante na vida do povo de Deus, esse momento de conquista de Jericó, o que poderia representar para nós? Vocês já imaginaram quantas e quantas coisas nós desejamos, porque um dia o Senhor nos disse no coração: o meu plano para a tua vida é este. Porque um dia, lendo as Sagradas Escrituras, nós sentimos a orientação de Deus para a minha vida é esta. Porque todos os dias a gente acorda e diz: Deus tem isso para mim e eu vou esperar, mas quando será? Eu estou vendo que ali está a minha promoção, ali está o meu emprego, ali está a minha formatura, ali está o meu casamento, ali está o meu filho, ali está a minha cura, mas há uma muralha em redor de tudo isso que me impede de ter acesso, e eu não consigo derrubar essa muralha, porque existem muitos obstáculos e eles são maiores do que eu, e eu não consigo passar. Aquilo que eu preciso para a minha vida, aquilo que eu preciso para a minha felicidade, o meu sonho está ali diante de mim e eu não vou conseguir passar. Porque ele está protegido, ele está cercado, ele está inacessível. Era a cidade que era para ser entregue ao povo. Então, meus irmãos, pensem assim comigo, hoje Deus está dizendo assim. As suas escrituras dizem: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava, então o seu sonho está totalmente trancado, se defendendo, há um monte de dificuldade te impedindo o acesso a ele. Então o Senhor disse a Josué:
saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Saiba que Ele vai entregar nas nossas mãos a cura que precisamos se confiarmos nele, o crescimento que precisamos se confiarmos nele, a restauração do lar que precisamos se confiarmos nele, a mudança de vida que precisamos se confiarmos nele. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um lugar onde estiver. Isto é um modelo de culto. Então o Senhor nos diz: adorem somente a mim, confiem somente em mim, porque os que confiam no Senhor não serão abalados. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Cultuem somente a mim, adorem somente a mim, porque eu sou o eterno Deus que tirou do Egito este povo. No momento em que nós levamos a nossa vida com a plena confiança no Senhor, qualquer sonho que esteja inatingível, que precise de um milagre, qualquer sistema, qualquer muralha cai, para que a gente tenha acesso àquilo que Deus nos prometeu e que aguarda somente que a gente use a chave da confiança somente nele, que a gente confirme que acredita somente nele. Vitórias na vida pela fé. Eu vou falar sobre um homem que afundou por falta de fé e que depois tornou-se um homem cuja fé erguia pessoas. Quem é este homem? Eu ouvi um dizer ali, Pedro, aquele outro, Pedro, muito bem, mais uma pessoa, Pedro, Pedro, está todo mundo dizendo Pedro, foi Pedro, Pedro afundou, não foi? E aí o Senhor vai dizer: homem de pequena fé, por que você duvidou? A gente conhece, é um texto bastante conhecido, deste eu não farei a leitura. Pedro, quando viu o Senhor se aproximando, os discípulos assustados, pensando que era um fantasma, porque ele vinha lá no escuro, ninguém reconhecia, e andando por cima das águas, é para assustar mesmo. O poder do Senhor assusta. A gente vê quem desmaiou, né? Quando o Senhor se revelou. Eu costumo dizer assim: se Deus falasse comigo como Ele falou, alguns na Bíblia, houve quem desmaiasse, eu desmaiaria, mas ainda assim eu correria. Eu ia correr desmaiado. Só porque eu estou desmaiado eu não vou correr. Não é fácil receber a palavra do Senhor diretamente e claramente como alguns receberam. E a gente vai condenar Pedro. Imagine você estar lá no barco e alguém vem andando, você não sabe nem quem é na escuridão. Aí você descobre que é o Senhor, fica encantado, maravilha. E Pedro, quando vai até o encontro do Senhor, andando sobre as águas, em um momento ele afunda, né? Aí eu pergunto: no entendimento de vocês, faltou fé no Senhor? Em que faltou fé em Pedro? Fé em quê? Em quem? Eu concordo com a ideia daqueles que dizem que naquele momento Pedro não acreditou que era capaz de estar vivendo aquele momento. Pedro teve medo dos ventos que sopravam fortes. Ele não diminuiu a fé no Senhor. Ele viveu aquele momento quando muitos passam que assim: eu estou tão feliz, será que isso é real? Eu estou andando sobre as águas. Eu? Não, o Senhor anda, eu não posso. Aí afunda. Entende? Faltou confiança em Pedro para entender que o Eterno nos abençoa, o Eterno nos faz fortes, o Eterno nos faz
enfrentar e vencer coisas que nós nunca seríamos capazes sem a ajuda dele. Ele faz os nossos pés como os das costas e nos faz andar por lugares altos. Ele nos faz velozes quando precisamos, Ele nos faz passar por onde precisamos. Ele nos faz enfrentar e vencer qualquer desafio que esteja diante de nós, quando confiamos nele, e para a glória dele isso acontece. Então Pedro afundou, mas a Bíblia diz em Atos o seguinte: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eram acrescentados, de modo que o povo também levava doentes às ruas e os colocava em macas, observe, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Porque aquele homem que um dia a fé falhou, aquele homem que um dia afundou, agora levava uma vida que testemunhava, que dava prova de fé, que servia para os outros confiarem a partir do seu testemunho muito mais no Senhor, vendo as mudanças que aconteciam onde eles estavam, não por mérito dele, mas por ação do Senhor, a ponto de dizer assim: ficarei aqui, porque estando perto dele, recebendo a sombra dele, estou perto daquele a quem o Senhor abençoa e através de quem o Senhor realiza milagres. Ao menos a sombra. Lembrem que aquela mulher tocou no manto do Senhor Jesus. Aqui, ser coberto pela sombra é ter pelo menos um contato com um discípulo que recebia poder do Senhor, e os milagres aconteciam pelo poder que vem do Senhor através daquele homem, que se alguém estava sob a sombra dele, estava perto dele. Perto de alguém que anda com Deus, estamos também caminhando com Deus. Perto de quem anda distante de Deus, estamos também distantes de Deus. Perto de quem confia no Senhor, confiaremos cada dia mais no Senhor. Perto de quem é feliz e vitorioso por causa do Senhor, cada dia mais seremos felizes e vitoriosos por causa do Senhor. Vitórias na vida, pela fé. Vamos pensar sobre a experiência de Davi enfrentando Golias. Davi, esse momento me alegra, me inspira, pela coragem de Davi, pela humildade de Davi, pela motivação de Davi em defender o nome do Senhor, pelo que a história nos conta. Diz assim a palavra do Senhor: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Veja um homem confiante. Pedro não tinha essa confiança, percebem? Davi tem essa confiança. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então era um iniciante, um já maduro. Aqui ele diz: calma, você está muito empolgado. Você ainda não sabe o que é a vida. Talvez movido por suas experiências de fracasso, ele tentava aconselhar Davi sem entender que isso faria a empolgação e a esperança e a experiência de Davi ser bloqueada. Mas aí Davi diz o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de teu pai, de seu pai. Ou seja, Davi está dizendo: eu cuido das ovelhas do meu pai, eu tenho responsabilidade, sei cuidar, estou lá, eu já sou alguém ativo, alguém com uma responsabilidade social. Eu cuido das ovelhas do meu pai, que é o patrimônio dele, e ele não deixaria isso qualquer um. Quando aparece a ameaça, que é o leão, ou um urso, é outra ameaça, e leva uma ovelha do rebanho,
eu vou atrás dele. Observe, se o leão passar, Davi vai levando as ovelhas. Se o urso passar, ele vai levando as ovelhas. Mas se pegar uma ovelha dele, agora sim, ele tem que tomar providência. Atinja-o com golpes e livra a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo, porque ele pegou a ovelha. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso, ou seja, não é da aliança, será como um deles para mim. Pense isso. Ele veio, ele mexeu com o nosso povo, então por isso que eu vou atacá-lo. Agora vamos lá. Pois desafiou os exércitos dos Deus vivo. Não foi por acaso que ele foi lá derrubar o gigante, porque ele insultou o exército do Deus vivo. E aqui Davi diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Percebe? Ele não disse assim: isso não é para mim não, eu mato o leão, eu mato o urso. E quem é esse filisteu? Vou quebrar ele. Não. Olha, a minha rotina é essa, a minha rotina é de vitória. Eu cuido das minhas coisas, eu sou responsável. Meu pai confia em mim, eu cuido das coisas dele. Se vem o leão e o urso e ameaça e fere as coisas dele, eu vou lá e acabo com o leão. Agora, isso não é porque eu sou extraordinário, é porque o poder vem do Senhor, a vitória do Senhor, louvado seja Ele. Então este mesmo Deus que cuida da minha vida, que me ajuda a enfrentar o urso quando toca na minha ovelha, esse Deus merece ser defendido. Esse Deus é poderoso e se mexeu com minhas coisas e Ele me defende, quem dirá tocando no nome dEle? Davi mostrou o currículo dele, mas ele não foi arrogante e disse: eu sou capaz de vencer. Ele disse: eu vou ser capaz de vencer porque é o Senhor quem luta a meu favor e é Ele quem traz a vitória. Ele tinha confiança em sua experiência, mas ele sabia que a sua experiência não era suficiente para a vitória. Ele sabia que a sua vitória vinha sim do Senhor. Vitórias na vida pela fé. Aquilo que a gente conquista com nossos próprios méritos, nós não temos certeza que se repetirá. Os méritos que temos, nós não temos certeza se vão funcionar. E por isso a gente não pode viver em paz nunca, confiando naquilo que é nosso. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente caminha por qualquer lugar, sabendo que dele vem a proteção, a orientação, a força e o poder para caminharmos em paz na caminhada da vida. Lembram daquele hino que diz que se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, a qualquer lugar irei. Conta-se que a pessoa que escreveu este hino não tinha a visão. Lembra disso, Luciano? Mas ela andaria por qualquer lugar, desde que seguindo o Mestre, com toda a confiança. Quero voltar às perguntas iniciais. Você já experimentou a dor do fracasso? O que você considera uma vitória em sua vida? O que te dá, o que te faz sentir paz e a certeza de que o fracasso nunca mais ocorrerá e que as vitórias serão constantes? Em quem você deposita a sua esperança, em quem você tem confiado? Na vida nós temos muitos desafios a enfrentar. Todos nós enfrentamos desafios. Diante deles nós temos alguns comportamentos. Algumas pessoas em geral comportam-se de uma forma, outros em geral de outras. Eu quero comentar 3 comportamentos. Há quem se julgue incapaz e aceite a derrota sem resistir. Estes são vencidos antecipadamente por si mesmos. Quero chamá-los de
solitários na derrota. Aqueles que não lutam, aqueles que não resistem, aqueles que dizem, eu já estou perdido, e ali seguem solitários na derrota. Eles não acreditam que podem pedir ajuda, que há um Deus cuidando deles. Estes são solitários na derrota. Há quem acredite que tem força suficiente para vencer quaisquer circunstâncias. Estes, apesar de sentirem a vitória dentro de si mesmos, na prática, depois de tropeços, em um dado instante percebem o quanto vivem iludidos e que poucas vitórias são juntadas às suas vidas. Quero chamá-los de iludidos na vida, iludidos na vitória, porque são autossuficientes, são corajosos, acham que sempre vão vencer, mas aí dão um murro na ponta de faca, batem e caem. E a vitória só existiu dentro deles, na cabeça deles, e era ilusão. Entretanto, há também os que confiam no Senhor. Apesar de suas limitações, em meio a quaisquer tribulações, farão uso de suas forças, sabendo que quando elas não forem suficientes, ainda assim a vitória virá. Porque ela não é conquista humana, mas sim é dada pelo Senhor, àqueles que nele confiam. Estes são inabaláveis e perseveram para sempre. A estes chamo bem-aventurados, vitoriosos na vida, pela fé. Esse mês é o mês de lembrarmos sempre: a confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. A confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Vamos tentar repetir todos juntos. Eu vou fazer mais uma vez para a gente lembrar. A confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Faremos 3 vezes. A primeira baixinho, baixinho. A confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Agora a gente aumenta um pouco mais. A confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. E agora a gente vai dizer com força e um pouco mais alto: a confiança no Senhor é o motivo de nossas vitórias. Amém.